A gente acabou de passar por um julgamento de um ex-presidente. E o Brasil tem colecionado problemas com presidentes. Impeachment, presidentes condenados. Me parece que o Brasil, de uma certa forma, está mais virando um país parlamentarista do que um país presidencialista. Apesar de que, normalmente, no parlamentarismo, você tira o primeiro-ministro, o presidente fica. E aqui, o cargo de presidente, de uma certa forma, ele tem se tornado frágil. E eu vejo que a força do parlamento está ficando cada vez mais forte. E a gente está chegando, eu acredito, numa encruzilhada. Que a política brasileira ela está muito... Quem resolve muito no Brasil é o legislativo. E agora a gente tem, por causa da exploração midiática, a gente tem o nosso tribunal mais importante, que é o Supremo, né? Muito midiático. E eu acredito que existem algumas profissões que elas têm que ser um pouco invisíveis perante a sociedade, para que elas tenham isenção na hora de decidir. Quem é o seu roadie? Quem faz seu backstage? Quem é o produtor? Isso. Ninguém sabe, cara, mas eles que resolvem. Então, assim, como você enxerga isso? Poxa, a gente pode falar aqui de Collor, Dilma, Lula foi condenado, agora o Bolsonaro condenado, o Supremo, uma coisa totalmente midiática, né? Os ministros do Supremo são capa dos portais, para não falar todos os dias. Como é que fica... Como é que anda a política brasileira? Porque eu vejo isso, o presidente tenta fazer, ele tem que negociar muito. Vamos deixar confuso um minutinho só o nosso espectador. Vocês podem achar que é mentira, se acharem, joguem no Google, pessoal, mas eu tenho muito respeito pela audiência aqui dos meus amigos. Vejam bem, o Supremo Tribunal Federal, isso é um fato, não é um julgamento de mérito meu, recentemente contratou dezenas de influencers. Eu vi. Qual que é seu hobby? O que você faz da vida? Quando você não está com a toga? Contratou ou... Contratou, licitou, convocou e o já... STF. O STF. Sem medo de ser feliz. Estou dizendo isso com os... Foi uma licitação, é isso? Precisaram unir um núcleo que tivesse afeição à ideia de, pelo menos, cumprir aquela função. Aí pergunta para o ministro, qual que é a principal fake news que falam sobre você? O que você faz quando... Aí eu descobri que um é artes marciais, outro é jiu-jitsu, outro é não sei o quê. Ok. Quando você tem no poder judiciário, aí vamos falar um por um, poder judiciário, a contratação de influência para justificar uma leveza da sua pessoa, a sua imagem está pesada. Agora está pesada por quê? Uma nova provocação à nossa audiência. Eu recentemente vi uma pesquisa, também joguem no Google essa exata pergunta do Datafolha. Você é a favor da democracia? Eu fiquei um tempo pensativo, porque eu falei, bom, a pessoa que coloca não é a favor do quê? Qual é a outra opção? E mais de 10% disseram que eram contrários à democracia. Por que eu estou dizendo isso? Eu entendo, a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. O nosso empresário, eu vejo se queixar muito e ele está certo, na medida em que ele vai para outro país, quer criar um novo mercado ali, mas a nossa primeira impressão, o Henrique falou, de 7 presidentes, 4 tiveram problemas de justiça. Agora, o problema você até esqueceu gentilmente do Sarney, mas o Sarney já foi condenado, depois foi absolvido. Bom, também passou por essa fila. A grande questão é quem não passou. Fernando Henrique Cardoso
pode ser ótimo ou péssimo, a nossa audiência escolhe, mas ele fez a escolha de sair da vida pública. Gostei. O Itamar Franco fez a escolha de sair da esfera federal, depois ensaiou uma permanência no Senado, mas veio a falecer. Só quem faleceu e não teve tempo de fazer coisas ótimas ou péssimas, e, portanto, não fez péssimas, e quem se afastou por completo da vida pública, no Brasil não teve problema. Então, a nossa primeira impressão, a qual muitas vezes não temos uma segunda chance de mudar, não, Brasil? Ixi, não quero. A política não está no caderno de política. A política está no caderno policial. Não. A nossa política está no caderno policial. A grande pergunta é: até quando? E daí vem a importância da nossa audiência entender que a cidadania ativa vai muito além de votar. É falta de vergonha na cara não lembrar quem votou 2 anos atrás, 4 anos atrás, porque o preço de uma democracia qualificada, mais do que a vigilância que os bons teóricos fazem, é a cobrança do que é justo. Votando ou não. Por que eu tenho um político que eu admiro, mas eu não posso fazer críticas a ele? No futebol eu faço. Gabigol não está jogando. Isso é ótimo, é péssimo. É meu time, eu posso criticar. A gente precisa perder o medo de criticar o nosso político. De estimação, basta o pet. Se inscreve no canal e deixa comentário. Eu preciso convencer minha mãe que isso é um emprego de verdade. Vamos que vamos. God bless.